Seja bem-vindo a mais uma transmissão do nosso curso completo de português para você que se prepara para todos os concursos. Existe um assunto, e eu estou muito feliz de estar com ele aqui hoje, né? Esse é o assunto que, eu digo para você, é um divisor de águas. E aí você vai dizer assim para mim, Dri, para, você é exagerada. Eu vou dizer para você, não, não sou. Depois que você passar por esse tópico, você vai ver que você não é mais a mesma pessoa. Não há como retroceder depois que você estuda a transitividade verbal. É uma mudança de paradigma, porque você começa a entender a análise sintática. Então, assim, essa aula é a aula zero de análise sintática. Sabe, a primeira aula, a aula zero, a aula que deve anteceder todas. Então, qualquer aluno que estude para concurso público tem que dominar transitividade verbal, que a gente chama de predicação verbal. Isso é base para qualquer questão de análise sintática. A partir deste momento, a sua vida deixa de ser só morfologia. Você não olha mais para as palavras pensando apenas em substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral. Você agora vai pensar em análise sintática. Só que a análise sintática, ela começa pelo verbo, e é por isso que essa deve ser a primeira aula de análise sintática, que é a estrutura da frase começando pelo verbo. Toda vez que você estiver diante de uma questão mais complexa, de um desafio de análise sintática, o seu raciocínio, a sua análise começará pelo verbo. O verbo é o princípio de tudo. Depois eu vou te dar um passo a passo. Eu preciso que você, além deste PDF, que é o material impresso, que você já deve ter aí, eu preciso que você tenha um bloquinho, um papelzinho, qualquer coisa, tá? Eu vou precisar ditar instruções para você. Então, virão instruções que vão fazer você pensar. No início, você vai ter de olhar para elas, é o meu passo a passo, mas depois você internaliza. E aí você começa, quando você internalizar, você vai raciocinar sozinho diante de qualquer questão de análise sintática, tá? Mas, primeiro, eu vou ter que te dar um passo a passo, porque isso aqui é mudança de paradigma, tá? Não se preocupe, porque o que eu vou começar a fazer aqui, eu vou ditar depois, no passo a passo. Por isso que é bom que você tenha uma folhinha ao lado, um bloco, enfim, além do PDF. Então, a gente vai começar a nossa análise pelo verbo. É no verbo, é diante dele, que a análise sintática se inicia, a análise da frase. Quanto à transitividade verbal, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Numa análise macro, antes da gente entrar nesses detalhes, uma análise macro vai além disso daí que você vai ver comigo. Então, eu vou fazer um esquema aqui nesse primeiro slide. Não, eu quero um slide só, peraí. E esse esquema, depois a gente vai fazer um estrago. Ai, que aula boa. Desculpa a empolgação, mas aqui, para mim isso aqui é a aula mais importante da vida. Então, você vai lá, você vai pegar, a gente já vai começar a anotar. Pegou o seu bloquinho, o seu caderno, enfim. Quando a gente chegar ao final da aula, predicação verbal. Quando chegarmos ao final, nós vamos olhar para esse esquema, que eu começo aqui, que é o esquema de predicação verbal, que também pode ser chamado de transitividade verbal. Quando chegarmos ao final da aula, nós vamos olhar para ele, para essa folha aqui, e ela vai fazer todo sentido. Talvez agora ela não faça sentido, mas no final tem que fazer sentido, você vai ver. Então anote aí, mesmo que não entenda nada inicialmente. Então a gente começa quando se vai à predicação verbal, entende-se que os verbos devem ser classificados como verbos de ação ou de ligação. Quando eu não aprendi desse jeito. Nem você, provavelmente. Mas em concurso, essa é a lógica. Você vai ver. Eu aprendi daquele jeito como começamos a olhar para o material. Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, de ligação. Só que, vê,
Para você resolver as questões que virão, daqui a pouquinho a gente vai com tudo para as questões, você tem que entender que ou o verbo indica estado ou indicação. Então, se ele não indicar estado, ele será um verbo de ação, que alguns gramáticos chamam de nocionais. Os verbos nocionais são aqueles de ação. E os de ligação, que indicam estado, são chamados de relacionais. Relacionais, porque eles existem para ligar, relacionar o sujeito ao seu predicativo. Então, teríamos dois grupos: os verbos de ação, que são os nocionais, também chamados de nocionais, e os verbos de ligação, que são os verbos de estado. Uma coisa que eu aprendi depois, resolvendo questões de concursos, há bancas que fazem você sair do sério. A primeira questão que eu vi de predicação verbal difícil mesmo foi, obviamente, da FGV. A FGV, ela vinha com uma questão em que ela pedia um único verbo que não fosse de ação. E a resposta era um verbo de ligação. Por exemplo, o verbo era: ela está muito agitada. A banca pedia, vou repetir, ela pedia, e eu vou colocar esse como exemplo, ela pedia uma frase que trouxesse um verbo que não indicasse ação. E a resposta era essa: ela está agitada. Por que o verbo estar não indica ação? Porque ele é um verbo de ligação. E o que quer dizer verbo de ligação? Verbo de ligação é aquele que indica estado. Nesse caso, o estado é um estado. Quando eu digo que ela está, ela, né? Eu coloquei ele, tá. Quando eu digo que ela está agitada, entenda. Esse estado é um estado passageiro. Quando você fala assim, a pessoa está agitada, é até bom, porque a pessoa não é agitada, ela está. Então, nesse caso é um estado, e é um estado passageiro. Então, era uma questão que aparentemente estava tranquila. O grande problema da FGV, que é uma das maiores bancas hoje no mercado, é que a resposta em si não tem problema, mas você vai ver uma outra alternativa que também poderia ser a resposta. Isso acontece muito com a FGV. E numa outra alternativa, ela colocou um verbo que todo mundo que errou marcou aquela alternativa. Vou repetir. A banca queria que se marcasse um verbo que não fosse de ação. E quem errou bem marcou isso aqui. Quer ver? Ó. Ele dormia. Vou te dar um exemplo de verbo de ação. Ele dormia profundamente. Eu nunca me esqueço disso. Gente, aquilo ali foi um divisor de águas na minha vida de professora. Porque eu entendi o que a FGV queria. Ó, quando você fala ele dormia profundamente, a banca queria uma alternativa que não fosse de ação, todo mundo marcou essa. Então, quem errou bem, marcou. Ele dormia profundamente. Isso aí não é ação. Não é ação. Por quê? Mentira, é. Mas assim, não é ação porque a pessoa está dormindo profundamente. E quando a pessoa dorme profundamente, nem se mexe. Só que você não pode confundir ação com movimento. Ali a ficha caiu. Há verbos de ação que indicam movimento e outros não. Outros podem indicar a ausência de movimento, mas são verbos de ação. Aí a minha mente começou a abrir. Eu comecei a entender a diferença entre os dois blocos. Os verbos de ação, eles podem ter movimento ou não. Eu vou até mudar de cor para colocar essa observação aqui. Os verbos de ação, eles podem indicar movimento ou não. Não confunda, portanto, a ação com o movimento. Então, ele dormia profundamente é um verbo de ação, entendeu? Assim como ele corria no parque. Ó, ele corria no parque. Então, ele corria no parque é um outro exemplo de verbo de ação. Só que o primeiro, ó, quando eu digo ele dormia profundamente, o dormir profundamente é ação sem movimento. Dependendo, até se movimenta. Concorda que
não dá para viajar. E o outro é a ação, obviamente, com muito movimento. E aí eu começo a aula de predicação verbal fazendo você pensar sobre isso. Predicação verbal é o estudo da transitividade do verbo. Verbo nunca vai ter função sintática. Verbo não tem função. Verbo não pode ser sujeito, não pode ser objeto, não pode ser complemento, adjunto. Verbo é o início de tudo. É para ele que você olha quando você começa a fazer a análise sintática. Olhou para o verbo, a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Tá. Depois de perguntar pelo sujeito, você pergunta pelos complementos. Quando você for perguntar pelos complementos, você vai se lembrar dessa aula. Na hora que você for classificar o verbo quanto à predicação, você vai olhar para o verbo e vai perguntar, é ação ou estado? Essa é a pergunta que eu quero que você faça até o final da aula hoje, diante de questões de variadas bancas. O verbo indica ação ou indica estado? Se o verbo não indicar estado, indicará ação. Se o verbo não indicar estado, então é o primeiro mantra da aula que você vai ficar repetindo até internalizar isso. Ó, se o verbo, ó, vou escrever esse mantra aqui para você tatuar na mente nas questões de análise sintática. O mantra é, deixa eu mudar de cor para ficar mais evidente. Ó, se o verbo não indicar, tá com delay essa mesa? Estado, será de ação. Eu gostaria até que você, hoje, fizesse uma lista de mantras. Quando a gente terminar essa aula, você terá 455... Não, você terá alguns mantras que resolvem a vida, sabe? Daqueles que você vai ficar lembrando... Você vai falar assim, como muitos falam. Ah, Idria, eu tô lembrando o que você falava. Tem que entrar na sua mente, tem que entrar. Então, esse é o primeiro mantra. A gente vai fazer aí uma lista aí com pelo menos 5 hoje. O primeiro mantra é, se o verbo não indicar estado, será de ação. Por quê? Porque se ele indica estado, o verbo que indica estado é o quê? Vamos, ó, é verbo de ligação. Se ele não indica estado, então ele é de ação. Sendo de ação, uma vez que ele é de ação, então olhe para mim, olhe para mim. Aí eu vou mudar de cor para destacar. Ó, quando o verbo é de ação, sendo de ação, aí a gente entra naqueles, ó, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto e transitivo, você tem mais espaço, vai ficar melhor o seu, hein? Direto ou indireto. O meu nunca, que raiva, gente, eu queria um espaço maior. Peraí que eu vou apagar. Não estou conseguindo apagar, então vai ficar com isso mesmo. Não, apagou. Então, ó, há um delay, essa mesa está com delay. Então, depois de muito tempo, ela obedece logo comigo, que sou ansiosa nível hard. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Então, se o verbo for de ação, ó, se ele for de ação, vou colocar um pouquinho mais em cima, tá? Se ele for de ação, coloque aí do seu jeitinho, ele será intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, direto e indireto, tá bom? E vocês que estão aí ao vivo, ajudem-me a organizar os mantras. Esse vai ser o primeiro mantra, tá? Legal até seria que você fizesse uma folhinha de mantras. Uma só para os mantras, outra só para os resumos. Então, você vai ter uma folhinha de resumo e uma folhinha de mantras. Os mantras serão aquelas frases que você vai ter de internalizar e vai usar ao longo da resolução das questões que virão, tá bom? Então, beleza. Então, é assim que a gente tem que começar a aula. Ó, se o verbo é de estado, tá, ele é de ligação. E aí você vai ver que existem nuances de estado. Eu trouxe questões de várias bancas que perguntam se é estado aparente, estado passageiro, mudança de estado. Se ele não for de estado, então ele é de ação. A ação pode ser movimento ou não. Sendo de ação, aí depois você vai ter de ir além. Sendo de ação, ele pode ser intransitivo, transitivo direto e indireto. E transitivo indireto. A gente vai entrar, já, no próximo bloco, nos exercícios de fixação, que são frases que eu tenho um carinho por esse material. Grande parte desse material aí que você tem
sai, né? Eu extraí da minha gramática, que é a minha gramática comentada da editora Saraiva, e eu trago umas frases pelas quais eu tenho muito carinho, que são frases de prova que a gente vai resolver agora, logo na sequência. Antes de entrar nessas frases, na análise delas, agora eu quero que você volte para aquele início lá. Então, volte para o seu PDF. Então, a gente já começou entendendo os dois grandes blocos de transitividade verbal. E agora eu vou adentrar o primeiro bloco. Então, estamos no primeiro grupo, que são os verbos de ação. Então, vamos começar por eles. Os verbos de ação são aqueles que não indicam estado. Verbo de ação não indica estado. Verbo de ação não indica estado. O verbo de ação pode ser intransitivo ou transitivo. Intransitivo é aquele que não transita. Eu amo isso. Como assim, Adriana, transitar? Ele não transita, ou seja, não busca complemento. Não busca complemento, ele não precisa de complemento. Tá, então venha comigo. Ó. O ladrão desapareceu entre as árvores. A gente vai começar, até o final da aula hoje, você vai ficar comigo fazendo esse passo a passo. Não precisa anotar, depois eu dito. Diante do verbo, a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Quem é que desapareceu? Quem é que desapareceu? O ladrão. Aí você vai colocar o sujeito entre colchetes. Achei o sujeito. Depois de achar o sujeito, então, o primeiro passo é ir ao verbo. Segundo passo é perguntar pelo sujeito. Terceiro passo, perguntar pelos complementos. São sempre esses 3 passos na análise sintática. A partir daí, depois de você executar esses 3 passos, aí vem as outras funções. Mas assim, você tem que começar desse jeito, na ordem. 3 passos, ó, vou ao verbo. Eu vou viver cada verbo. Diante de cada verbo, pergunto pelo sujeito. Quem é que desapareceu? O ladrão. Depois de perguntar pelo sujeito, pergunto pelos complementos. Tá, como é que eu pergunto pelos complementos, Dri? Você vai olhar para o que vem depois. Na hora de perguntar pelos complementos, você olha para o que vem depois. Desapareceu. Ó, olhe para mim, olhe para mim. Outro mantra que você vai anotar daqui a pouco, não anote ainda, para você primeiro entender, é a classificação do verbo. Você vai dizer assim, Adriana, que mantra brega, mas eu vou dizer para você que ele resolve, ó. Eu criei esses mantras porque eles resolvem a vida. Ó, a classificação do verbo depende do que vem depois dele. Isso é tudo. Ó, claro que depois que você coloca na ordem direta. Isso tudo eu vou te ensinar. A classificação do verbo depende do que vem depois dele. Como assim? Depende do contexto. Eu não posso classificar um verbo olhando para ele. Ah, quem desaparece, desaparece. Antigamente a gente fazia isso, né? Ah, o verbo é intransitivo, porque quem desaparece, desaparece. Tudo bem, nessa frase deu certo. Mas você vai ver que haverá verbos intransitivos que quando você olha para eles, você fala assim, cara, eles não ficam bem sozinhos. Então, eles não ficam bonitos sozinhos, sabe? Então, como é que eu faço para saber se é intransitivo? Perguntando se ele fica bonito sozinho? Não. Fazendo assim, quem desaparece, desaparece? Não. Então, isso é uma coisa que a gente não pode mais fazer aqui. A gente vai classificar o verbo olhando, fazendo a análise sintática, olhando para o que vem depois dele. Se o que vier depois dele for complemento, ele será transitivo. Se o que vier depois dele for adjunto, ele não precisa disso, porque adjunto é a pergunta do fofoqueiro. Entendeu? Não? Ó, vários mantras advirão do que eu acabei de falar. Vai, mas eu vou devagar. Ó, olhe para mim. O ladrão desapareceu entre as árvores. Quero classificar a transitividade desse verbo. Olho para o que vem depois. O que vem depois é complemento? Não, é adjunto. Dri, como é que eu sei que é adjunto? Porque traz ideia circunstancial. Que papo é esse de circunstância? Circunstância é a pergunta do fofoqueiro. Quando eu digo que é entre as árvores, eu estou apresentando uma circunstância de lugar. Circunstância de lugar, circunstância, o verbo não pede. Circunstância é a pergunta do fofoqueiro, é a informação que o fofoqueiro quer ver,
Por que é chamada de informação de fofoqueiro? Porque não precisa, é circunstancial. Se é circunstancial, o verbo não precisa disso. Então, se indica a circunstância de lugar, é adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial de lugar, o verbo não precisa disso. Então, aqui, sim, quem desaparece, desaparece. Ó, Dri, vou continuar raciocinando do meu jeito, que esse negócio aí de fofoqueira eu não quero, não. Mas o problema é que o seu jeito, aquele jeito antigo, aquele jeito que a gente viu lá na escola, já está provado que é furada, furada. Ó, vou te dar um outro exemplo de verbo intransitivo, que se a gente usar aquele raciocínio da escola, a gente erra. E se você não lembra o raciocínio da escola, melhor ainda. O pior é que a maioria lembra. Esse aqui é o problema. Ó, vou dar mais um exemplo de verbo intransitivo, mas vou colocar neste slide, tá bom? Você vai anotar perto desse aqui, é que eu tô sem espaço. Então, ó, esse foi o primeiro exemplo, tá bom? Esse foi o primeiro exemplo de verbo intransitivo, mas eu quero colocar um outro simples, curto, do tipo, fomos ao clube. Então, quando eu digo fomos ao clube, olhe para cá, olhe para cá, fomos ao clube, aí eu olho para o verbo. Então, ó, qual é o passo a passo da análise sintática? Olho para o verbo. Vamos, tá tudo bem? Dri, não sei, é que eu queria uma imagem melhor. Adriana, ajeita essa imagem. O pessoal que está me dando suporte aí, o pessoal do ao vivo está dizendo que a imagem não está tão boa. Porque a aula é tão importante, Dri, que eu quero a melhor imagem. Eu quero HD. 1080p. Olha isso. Talvez seja a sua net. Eu olhei aqui para o chat, está todo mundo, um conversando com o outro sobre a imagem. Olha, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Com imagem ou sem imagem? Anote tudo, vai. Então, ó, fomos ao clube. Aí, diante do verbo, a primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Quem é que foi? Quem é que foi? Nós. Nós fomos. Beleza, então perguntei pelo sujeito, a gente resolve primeiro o sujeito. Sujeito aqui é oculto, sujeito elíptico. Não é papo para hoje. Hoje eu não vou falar sobre isso. Eu vim falar dos complementos. Bom, então, resolvido o sujeito, depois de perguntar pelo sujeito, eu pergunto pelos complementos. Como é que eu pergunto pelos complementos? Eu vou mostrar para você como se fazia e depois eu vou mostrar como se deve fazer. Não é mais para fazer desse jeito que eu vou mostrar agora. Eu só vou mostrar que é para você não fazer mais, tá bom? Então, ó, como é que se fazia antes? Ó, vou usar uma caneta, sei lá, de outra cor. Vou usar roxo. Roxo é o que você não deve fazer. Aí eu olho para o fomos, era assim que eu fazia. Fomos, 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 fomos. Fomos. Fomos, quem vai? Fomos aonde? Fomos? Gostei? Não. Não gostei. Então, não é intransitivo. Veja, tirando qualquer discussão de gramático de jogo, porque o seu objetivo é passar em concurso, então não me cabe aqui ficar mostrando que há gramáticos que discutem isso e tudo mais. Eu quero te ensinar a resolver prova. Então, passando por cima de qualquer discussão, isso que se faz aqui não se deve mais fazer. Isso que eu fiz agora, olhar para o verbo para ver se ele fica bom sozinho. Esse negócio de olhar para o verbo para ver se ele fica bom sozinho, você não vai mais fazer. Transitividade do verbo, a gente resolve olhando para o que vem depois dele. Olhando para o que vem depois dele. Se o que vem depois dele trouxer ideia de circunstância, e nesse caso, sim, é uma circunstância de lugar. Se for ideia circunstancial, será adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. E o verbo não precisa disso, porque é circunstancial. O adjunto adverbial de lugar é termo acessório. Pode sair da frase. Pode sair, eu estou escrevendo o que eu quiser, mesmo que depois fique engraçado o material. Ó, então escreva aí, ele pode sair da frase, mesmo que a sua curiosidade não queira tirá-lo. Ou seja, se ao clube traz ideia circunstancial de lugar, então o verbo não precisa disso.
Tá, Adriana, como assim ele não precisa disso? Porque eu olho para ele e me dá vontade de dizer que precisa. Tá, mas na análise sintática não precisa. Porque se o que vem ao lado é circunstancial, o verbo dispensa. Nem sempre o verbo intransitivo fica bonito sozinho. Essa é a conclusão. Aqui eu quero que você chegue. Nem sempre o verbo intransitivo se basta. Nem sempre. É por isso que existem gramáticos, rapidamente abrindo parênteses, porque eu quero ensinar você a resolver prova. Mas abrindo parênteses aqui rapidamente, há autores que dizem que eles seriam os verbos transitivos circunstanciais. Ou seja, eles precisam daquelas circunstâncias. Só que, em termos de prova, a única banca que respeita isso, e eu vou falar no momento certo, é a Fundação Carlos Chagas. A FCC é a única banca que não chama esses verbos de intransitivos. Ela é chata com isso, ela tem uma análise diferente. As demais bancas vão pelo mesmo caminho. Então você tem que aprender desse jeito. E depois, se a Dri, minha banca vai ser FCC, aí eu te explico e eu vou mostrar também, quando formos resolver as questões, como ela pode ser diferente das outras bancas nesse assunto. E só nisso, só no que diz respeito ao verbo intransitivo. Para a FCC, ele seria transitivo indireto. Porque quem vai, vai a. A FCC, ela chama os transitivos circunstanciais, que são esses que não ficam bonitos sozinhos, ela chama de transitivos indiretos. Mas isso é análise específica dessa banca. Tudo bem, você vai se preparar para todos os concursos. Então, a maioria vai dizer isso que eu estou colocando aqui, tá bom? Então, o verbo é intransitivo, que vem depois, é o adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial é aquilo que pode sair da frase, mesmo que a sua curiosidade não queira. Então, vamos ao segundo mantra. Segundo mantra, vamos embora, aí sim eu vou ditar. Você está com a lista dos mantras? O segundo mantra é mantra número 2. Vamos? Ó, mantra número 2. Posso ir? Ao classificar, eu vou começar escrevendo, depois eu vou ditar. Ao classificar, eu estou começando escrevendo, que é para você ter o tempo de fazer isso também. Ao classificar o verbo, vírgula, não olhe para ele apenas. Ponto continuando. Ao classificar o verbo, não olhe para ele apenas. Tipo, vou ficar olhando só para esse verbo, fomos. Entendeu? Ah, fomos, quem vai? Fomos. Entendeu? Que nada vai acontecer. Se você ficar olhando só para o verbo, você vai ficar fomos, vai ficar repetindo e não vai saber o que fazer. Você tem de olhar o contexto. Setas. Setas vão resolver. Você vai olhar para ele. Então, não olhe para ele apenas, óbvio que você tem que olhar para ele. Mas a análise vai depender a sua classificação, a classificação desse verbo, a sua classificação depende do que vem depois dele. Ou seja, Dri, que papo é esse do que vem depois dele? Eu olho para o que vem depois dele. Se o que está ligado a ele é circunstancial, circunstância é algo que pode sair da frase, mesmo que te incomode. Mesmo que te incomode retirar, mas pode sair. Então, aí vai o terceiro mantra. Lembrando que a teoria é muito curta, você sabia? Teoria de transitividade verbal, a teoria de hoje vai acabar daqui a pouco. E a quantidade de questões que você vai resolver, você não tem noção. Como uma teoria tão pequena consegue ser tão intensa. Tem que viver intensamente essa teoria. Tá vivendo? Ó, então vamos para o terceiro mantra. Ó, eu disse para você que, ao classificar o verbo, não olhe para ele apenas. A sua classificação depende do que vem depois dele. Tá, se o que vem... Quando eu falo depois, é porque a frase já estará na ordem direta. Mas é mais fácil eu falar assim, você não vai mais esquecer. Se o que vem depois dele indica circunstância, se o que vem depois dele indica circunstância, será adjunto adverbial.
adverbial. Não vou continuar. E poderá sair da frase. O adjunto adverbial, se é adjunto adverbial, pode sair da frase. Tudo bem? Por isso que o que vem depois salva. Dessa aula é que surgiram aqueles mantras de setas. O pessoal que está assistindo a aula ao vivo está começando a lembrar essa aula. Essa aula é a base das setas, é a base de o que vem depois salva. Porque parece bobagem, mas a tendência da gente, porque nós tivemos essa aula. Esse aqui é o problema. De ficar olhando para o verbo e ficar vendo se ele fica bom sozinho. Eu dei essa aula. Eu colocava a mão em cima, dava aula para os moleques. Coitados, devem falar assim, cadê aquela louca? Mas foi assim que me ensinaram. Como é que eu dava aula disso? Eu colocava a mão em cima e eu dizia assim, fomos ao clube. Aí, que é assim que a gente aprendeu a ensinar. Aí você coloca a mão em cima, aí a pessoa fala, e aí, ao clube, pode sair? Aí o moleque, pode ou não pode. Aí você fala, viu, pode sair. Então o verbo é intransitivo. Esse negócio de colocar a mão em cima para ver se pode sair, se você sentir que você está fazendo isso, ou que alguém está te ensinando assim, você pare tudo, porque isso é totalmente contraindicado nos dias atuais. Assim, entendeu-se que a maneira como a gente aprendeu era equivocada. Então, Dri, o que é isso? É olhar o que vem depois. Não é ficar colocando a mão em cima do que vem depois. Não é colocar a mão... Como assim, Dri, colocar a mão em cima? A gente colocava a mão em cima do ao clube. Você lembra? E se não lembra, melhor ainda. Aí a gente ocultava o que vinha depois para que o moleque olhasse para o verbo e dissesse assim, ele se basta. Então ele é intransitivo. Só que, cara, ele não se basta. Aqui entre nós, ele se basta. Ó, o outro se bastava. Aquele exemplo lá do desapareceu, dá para olhar para ele e falar, quem desaparece, desaparece. Esse aqui se basta e é intransitivo. Mas esse aqui, quem vai, vai. Aqui entre nós, quem vai, vai. Não, quem vai, fomos. Se eu chego para você e falo assim, fomos e vou embora, você não vai entender. Por isso vem o quarto mantra. Nem sempre o verbo intransitivo, agora eu vou começar a usar códigos da seita. Nem sempre o verbo intransitivo fica bonito sozinho. Eu gosto de escrever assim. Eu gosto que você pense assim, porque isso é uma libertação. Olhei para o fomos, semanticamente, ele não se basta. Eu olho para ele e falo, quem vai, vai a. Eu fico precisando daquele adjunto. Tá, Adriana, mas por que é um adjunto? Porque indica circunstância. Se indica circunstância, será adjunto adverbial e poderá sair da frase, mesmo que a sua curiosidade não permita. Eu, se fosse você, eu ainda incluiria isso, ó, nesse mantra número 3. Um adendo do mantra. Seria, ó, mesmo que sua curiosidade... Isso aqui foi, nunca me esqueço, foi uma palestra do Bechara que eu o ouvi falar assim e mudou minha vida. Isso aqui, ó, que ele falou, nunca me esqueço. Eu, na faculdade de letras, com 17 anos, ele falou isso. Foi a primeira aula que eu tive, assim, na vida. O adjunto adverbial pode sair da frase, mesmo que a sua curiosidade não permita. Cara, aquilo resolveu minha vida. Porque a curiosidade é fofoca. Foi ali que eu pensei, então é fofoca. E aí eu entendi que adjunto adverbial é pergunta do fofoqueiro. Eu quero saber aonde. É fofoca. Fomos. Aonde, com quem, se foi de ônibus, se foi de trem ou de avião, se foi a pé, se foi rapidamente, tudo isso é circunstância. Curiosidade, entenda. Fofoca. Instinto de fofoca. Então, você entende que, ó, agora eu entendo que circunstância é a pergunta do fofoqueiro. Então, dessa aula que vem aquela história de circunstância é
a pergunta do fofoqueiro, é fofoca. Por isso o nome é circunstância, porque pode sair da frase. Como assim pergunta do fofoqueiro, Dri? Onde? Quando? Como? E aí esse como pode se desdobrar em modo, meio, companhia. Fofoqueiro que quer saber detalhe circunstancial, entendeu? Tá? Então, às vezes, você tá com um problema em português porque eu não quero nem me meter na sua vida, não. Mas, às vezes, você deve estar errando questões porque você tem um instinto fofoqueiro. Não quero dizer nada, nem quero me intrometer. Mas eu acho que você poderia fazer uma autorreflexão. Será que você não está errando demais porque você está... Reflita. Reflita, é isso aí, eu também acho, eu concordo. Então vem. Dri, então se eu perguntar aonde é fofoca, você não precisa. É fofoca porque é circunstancial. Com esses 4 mantras, cara, e eu queria muito que você ficasse repetindo esses mantras até amanhã. Quando for dormir também, fique repetindo. Porque aí você vai ver que é uma mudança de paradigma total. Tá? De vez em quando você tiver recaída, a gente volta a ler os mantras. Pode ter certeza de que qualquer recaída que você tenha, tem a ver com os mantras, que você ainda não internalizou, tá bom? Então volte comigo. Agora a gente fecha. Agora que você já sabe que o verbo intransitivo é aquele que não transita, que não busca complemento, agora só complemente dizendo que o verbo transitivo é aquele que transita. Transitar é andar por aí. Ele, tadinho, ele transita procurando por um complemento. Ele fica transitando. Dri, o que é complemento? Complemento é o que não é adjunto. Gente, eu amo essa frase também. Para mim, é um mantra. Complemento é o que não é adjunto. Cara, isso é demais. Até o predicativo pode ser categorizado como complemento. Complemento é o que não é adjunto. Complemento é o que não é adjunto. Anote esse 15º mantra. Não, que número a gente tem? 5º. Então vamos lá. Bora. Preciso de mais espaço. Então vou colocar aqui, 5º mantra. Complemento. Em análise sintática, você vai ver que o seu raciocínio vai se dividir em 2 blocos. Complemento e adjunto. Complemento é o que não é adjunto. De novo, vou repetir para você anotar. Complemento é o que não é adjunto. É o que não é adjunto. Como assim? Se indica circunstância, olha o raciocínio. Se indica circunstância, será adjunto. Se não for circunstância, será complemento. Entendeu? A gente está fazendo análise do verbo. Eu olho para o verbo. O verbo está ligado aqui a uma informação. Pergunto se é circunstância. Então é adjunto. Não é, então é complemento. E se for complemento, entendeu? Então, anotou aí, complemento é o que não é adjunto. Lembrando que a circunstância é que indica o adjunto. Então, se for uma circunstância, tempo, lugar, modo, companhia, condição, concessão, e existem várias circunstâncias e a gente vai revisar isso no seu tempo. Mas assim, vamos lá. Você tem que ter uma noção do que é adjunto, do que é circunstância. Circunstância é tempo, lugar, modo, companhia, condição, concessão. Você estudou isso em conjunções, finalidade. Lembra as conjunções adverbiais? Pare para lembrar. As conjunções adverbiais, 6 mais FTP. Tá, Adri, então escreva aí para mim. Escrevo sim. Circunstância, Adri, eu tô entendendo que circunstância é vida. É vida. Circunstância é patrimônio. O mundo das circunstâncias vai desde tempo, modo, lugar. Desde aquela aula de advérbio que você teve comigo lá no início do curso. Desde a aula de advérbio, desde aquilo tudo que você estudou de advérbio, tempo, modo, lugar, companhia. E, mais 6 FTP. Se você não se lembra desses 6 mais FTP,
Lembra? Eu vou te ajudar. Ó, caso você não lembre, ó, circunstância, tempo, modo, lugar, companhia, 66 FTP. Ó, então, tudo que tiver dentro daquele 66 mais FTP é circunstancial. 66, lembra, são comparação, conformidade, condição, causa, concessão, consequência. Sentir o cheiro de um desses 6 é circunstância. Se é circunstância, é adjunta adverbial. Se é adjunta adverbial, pode sair da frase. Se só há aquilo e o verbo é intransitivo. Entendeu? É só isso que você tem que saber para acertar essas questões. De novo, ó. Sentir o cheiro de circunstância. Como é que eu sinto o cheiro? Ó, vou até colocar aqui. O material é nosso. A seita está sendo formada. Seita é assim, a gente fala do nosso jeito, o outro que não entender, problema. Então, eu vou colocar, ó, cheiro de, Tudo que tiver cheiro, como é que eu sinto esse cheiro, Dri, que você fala tanto na aula de pontuação? Aqui. Tempo, modo, lugar, aquilo que você aprendeu lá em advérbio e que você estudou em conjunções adverbiais. Por que esses 6 mais FTP são também circunstâncias? Porque você estudou esses 6 mais FTP lá nas conjunções, causal, conformativa, condicional, comparativa. Lembra? Se for qualquer uma dessas ideias, é circunstancial. Se for circunstancial, vai ser adjunto. Se for adjunto, adverbial, ó, vou aumentar aqui meu esquema, vou aumentar. Se for adjunto adverbial, pode sair. É termo acessório. O que quer dizer isso, Dri? Pode sair. Mesmo que a sua curiosidade ou seu instinto de fofoqueiro não permita. Se só há isso e o verbo, então o verbo não precisa de nada. É por isso que eu classifico o verbo olhando para o que vem depois dele. Tá tudo dito, tudo anotado, confia em mim. Vai cair a ficha, tá? Então eu estou fechando esse bloco, olhe para cá. Intransitivo é aquele que não transita. Ele não busca complemento. Tá, ele não busca complemento. Ele pode vir seguido de adjunto. E nem sempre o verbo intransitivo fica bonito sozinho. Às vezes eu olho para ele e sinto falta de alguma coisa. Fomos ao clube. Olho para ele e sinto falta. Fomos. Mas aí eu olho para o que vem depois. Se o que vem depois indica circunstância de lugar, cheiro de circunstância, é adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial, é acessório. Se é acessório, e se só há isso e o verbo é intransitivo. Tá? De um lado intransitivo, do outro transitivo. Transitivo é o cara que procura um complemento. Pode ser direto, indireto, ou direto e indireto, que é o chamado bitransitivo. Tá bom? Direto é aquele que se liga diretamente, sem preposição obrigatória. Então, ele se liga diretamente ao verbo, sem preposição obrigatória. Falei a verdade. Olha aqui, quem fala, fala alguma coisa. Falei o quê? A verdade. Então, Dri, como é que eu faço essa análise mesmo, minha filha? É assim, passo a passo, de novo. Nesse início, eu queria que você fizesse direitinho, assim, com respeito. Não faça correndo. Porque quando a gente chegar às questões da FGV, aí eu vou querer fazer pressão. Mas você tem que estar preparado para a pressão. Então, faça devagar. No início, faça devagar. Ó, eu vou ao verbo. A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Vou fazer devagar. Quem é que falou? Eu. O sujeito está elíptico. Eu falei. Depois de resolver sujeito, resolvo os complementos. Tá, agora eu vou resolver os complementos. Para onde eu olho? Olho para o verbo e para o que vem depois dele. Falei o quê? Falei o quê? A verdade. Repare que esse a é um artigo. Não há preposição. Então, no objeto direto, vou colocar aqui artigo. No objeto direto, a preposição não é obrigatória, ou seja, eu não preciso de preposição. Já no verbo transitivo indireto, o verbo transitivo indireto, de novo, ó, desde o início, ó, aspiramos ao sucesso. Vou ao verbo, pergunto primeiro pelo sujeito, para fazer o negócio direitinho. Ó, pergunto primeiro pelo sujeito. Isso aqui serve para tudo, serve para a vida, tá? Isso serve para a vida, tá bom? Galera que tá chegando agora, Adriana, serve para mim, serve para todo mundo. Cara que sabe análise sintática, se prepara para qualquer banca.
Então, ó, olhei para cá, olhei para o verbo. Beleza, a primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito, nós. Resolvido o sujeito, depois de resolver o sujeito, pergunto pelo complemento. Como é que eu pergunto pelo complemento? Olhando para o verbo? Não, olhando para o que vem depois dele, porque regência, você vai ver, é algo relativo, depende da frase, entendeu? Nessa frase, quem aspira, aspira ao sucesso, objeto indireto. Dri, por que indireto? Porque o verbo transitivo indireto, ele tem prep obrigatória. Por isso que ele é chamado de indireto, porque ele não se liga diretamente ao complemento. Ele precisa de uma preposição intermediando a relação. A relação dele com o complemento dele é intermediada pela preposição obrigatória. Por isso que ele é indireto. Ele não se liga diretamente ao complemento. Ele precisa de uma preposição ali no meio, entendeu? Tá, por isso tem que saber o que é preposição. Chega esse momento do curso, você já tem que saber o que é preposição, o que não é preposição, tá? Então tá bom. Outra coisa que eu quero que você faça a partir de agora, a gente já vai para o segundo bloco, é trabalhar com colchetes. Por quê? Porque nessas questões de concursos, os colchetes muitas vezes salvam. Bancas como Fundação Carlos Chagas, a própria VUNESP, que era uma banca mais simples, Sebrasp, FGV, elas trabalham com frases que têm estruturas longas, grande o negócio. E aí você precisa ter uma visão do todo. Os colchetes organizam os sintagmas, as expressões. E aí, quando você coloca entre colchetes, você entende que não é tanta coisa assim, que cada par de colchetes vai formar um grupo sintático distinto. Os colchetes individualizam a análise. Use colchetes, confia em mim, ó. Comunicou o fato às autoridades. Vou começar a usar colchete aqui, mas primeiro eu vou ao verbo. Vou ao verbo e pergunto, quem comunicou? Ele. Sujeito está oculto. Não aparece aqui, está no contexto. Beleza, suponhamos que seja ele. Tá, resolvido o sujeito, vou resolver os complementos. Como é que eu resolvo os complementos? Olhando para o verbo, tipo, quem comunica, comunica? Não, resolvo transitividade verbal, não é para olhar para o verbo só, é para olhar para o que vem depois dele. Aqui, quem comunica, comunica alguma coisa, o fato, às autoridades. Pronto, os colchetes vão me ajudar a olhar para essa frase e entender que, nesse contexto, quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Em outro contexto, eu posso apenas comunicar alguma coisa, ou comunicar a alguém, ou simplesmente comunicar. Transitividade depende da frase. Nesse contexto aqui, o verbo é bitransitivo. É um verbo transitivo direto e indireto. Tá comigo, então? Tá? Professora, aproveitando aqui o sujeito, nos dois casos o sujeito é oculto? É. Então, só para você relembrar, eu não vou aprofundar, mas eu posso relembrar, porque a gente pode aproveitar e revisar isso. Ó, qual é a diferença do sujeito oculto para o sujeito, que acho que vocês confundem muito, indeterminado? Esses são os piores. Por quê? Porque os outros são sujeito simples, composto, oracional. Os piores são esses aí, que de vez em quando eles vão dar problema na análise sintática. E os alunos confundem muito. O sujeito oculto, ó, isso aqui é só um resumo, porque eu sinto que isso faz falta, embora a aula seja de transitividade verbal. Ó, sujeito oculto é aquele que está escondido, é o que não aparece. Eu gosto muito de falar isso, escondido. Por quê? Porque ele existe. O indeterminado não existe. Ou seja, existe alguém que fez, mas você não sabe quem é. O oculto, ele existe, mas está escondido, você sabe quem é. O oculto, você sabe quem é. O indeterminado, você não sabe quem é, por isso o nome dele é indeterminado. Foi alguém, mas a gente não sabe quem foi. Vamos escrever desse jeito? Eu vou escrever desse jeito. Então, peraí, que eu vou escrever desse jeito. Peraí, ó. O sujeito oculto é o sujeito escondido. Ou seja,
Como assim escondido, Dri? Ó, escondido. Você sabe quem é. Só que você não tá vendo. Quem é, mas não vê. Existem 2 tipos de sujeito oculto. 2 tipos. Ai, gente, eu me empolgo e aí eu fico necessitando de mais espaço. Ó, então, vamos lá. Vou aumentar isso aqui que eu vou precisar de mais espaço. Ó, então vem. 2 tipos de sujeito oculto. O sujeito oculto que vem na primeira pessoa, ó, primeira pessoa. Quando eu digo primeira pessoa, pode ser do singular ou do plural. Pega essa dica. Pode ser singular ou plural. Tipo, ó, vou dar exemplo, vou mudar de cor para dar exemplo. Esse é o mais fácil de você identificar. Ó, cheguei. Sujeito oculto eu. Chegamos. Sujeito oculto nós. Sujeito oculto, por que, Dri, oculto? Porque está escondido. Você está vendo algum sujeito aí antes do cheguei? Não. Mas ele está na desinência do verbo. Então, ó, o sujeito é eu, cheguei, e o sujeito aqui é nós, chegamos. Esse sujeito oculto que aparece na desinência do verbo, olhe para mim, para você anotar, sabendo que você está anotando. Toda vez que o sujeito oculto vier na primeira pessoa, seja do singular eu ou do plural nós, ele também será chamado, você já deve ter visto isso em prova, de desinencial. Ele é chamado de oculto ou desinencial, porque ele vem na desinência do verbo. Ele está escondido, mas a desinência do verbo te dá a dica de quem ele seja, tá bom? Isso vai acontecer sempre na primeira pessoa, do singular eu ou do plural nós, tá? E existe o sujeito oculto de terceira pessoa, esse incomoda mais, você vai ver nas questões, por isso que eu parei para revisar. O sujeito oculto da terceira pessoa, ele é um sujeito oculto de terceira, ó, terceira pessoa, você lembra o que é a terceira pessoa? Você lembra o que é pessoa? Ó, peraí, vamos devagar então com esse negócio. Pessoa é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que são os pronomes pessoais, entendeu? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. O sujeito oculto de terceira pessoa, ele, então, ó, terceira pessoa, singular, normalmente é singular, tá? Mas pode ser plural, dependendo do contexto. Eu vou colocar só singular e depois eu abro parênteses, tá? O sujeito oculto de terceira pessoa, do singular, ele não vem na desinência do verbo. Você não consegue descobrir quem é na desinência do verbo. Ele vem na terceira pessoa do singular e você descobre o referente no contexto. Escreva tudo, não perca nada do que eu estou anotando. O referente estará no contexto. Então, ó, o sujeito oculto de terceira pessoa do singular é aquele que tem referente no contexto. Ou seja, ele não é desinencial. Por que não é desinencial? Aí eu vou te dar exemplo, tá? Agora eu vou te dar exemplo de tudo. Eu já dei, sabia? Só vou numerar. Ó. Sabe, ó, sujeito desinencial? Sujeito desinencial. Quer exemplo de sujeito desinencial? Ó. Então, desinencial foi esse aqui, ó. Falei a verdade. Qual é a classificação desse sujeito aqui? Agora eu vou mudar de cor, tá? Para você poder curtir. Tô apagando, por isso é importante que você anote tudo junto comigo. Senão você não vai conseguir depois lembrar, não vai computar tudo da aula. Ó, então, qual é o sujeito? Esse verbo não está na primeira pessoa, eu. Eu falei? Então, ó, primeira pessoa, eu. Esse sujeito é oculto e desinencial. Por que desinencial? Porque quando você vai à desinência do verbo, falei, você sabe quem foi. Eu falei. Só é oculto porque não apareceu. Está escondido. Tá, outro exemplo de sujeito oculto desinencial foi esse segundo aqui, ó. Aspiramos ao sucesso. Em aspiramos ao sucesso, vamos, pessoal, vamos, ó. Esse aqui estava na primeira pessoa do singular.
E esse aqui vai para a primeira pessoa do plural. Esse sujeito de primeira pessoa do plural, nós, ele também não deixa dúvida. A desinência resolve a vida. É só olhar para a desinência. Então, ele é chamado de oculto ou desinencial. Eu descubro quem é olhando para a desinência do verbo. Entendeu? Agora eu vou ao terceiro tipo de sujeito oculto, que foi esse exemplo. Esses exemplos que eu coloquei aí, eles já vieram nessa pegada de um ser oculto desinencial, o outro oculto desinencial, primeiro do singular, primeiro do plural. Eu já coloquei de propósito que é para você conhecer os três tipos de oculto. Sujeito oculto é que é chatinho, porque os outros são simples. Inexistente, lembra inexistente? Oração sem sujeito, verbo haver com sentido de existir, verbo indicando o fenômeno da natureza. Isso aí, nem preciso falar nisso hoje. Então, ó, verbo haver indicando fenômeno, verbo haver com sentido de existir, tudo isso é oração sem sujeito. Tá, sujeito oracional também não é papo para hoje, sujeito simples não é papo para hoje, sujeito composto não, mas sujeito oculto é conversa para hoje. Por quê? Porque quando eu olho para o verbo, eu sei qual é o sujeito, só que ele não apareceu. Eu sei qual é, olhe para cá, olhe para cá. Eu sei que o sujeito é eu sei que o sujeito é nós. Agora eu quero que você olhe para esse último exemplo. Comunicou o fato às autoridades. Repare, que pessoa é essa do comunicou? Qual é a pessoa desse verbo? Qual é a pessoa desse verbo? Qual é? Vamos, responda. Eu tô te ouvindo. Qual é a pessoa desse verbo? Adriana, que a pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ó, eu comuniquei. Aí quando você tiver essa recaída de não sei o que é pessoa, comece conjugando desde a primeira pessoa. Eu comuniquei. Então, eu comuniquei. Eu quero chegar ao comunicou. Aí você vai desde o princípio, para pegar no tranco. Isso mesmo, ó. Terceira pessoa, agora sim. Ó, eu comuniquei, tu comunicaste, ele comunicou. Pronto, Dri, o que muda a minha vida, Dri, ser terceira pessoa do singular? Muda pelo seguinte, nesse caso, o sujeito também é oculto, só que ele não é desinencial. Ele é oculto, mas não desinencial. Como assim, Dri? A desinência não resolve minha vida. Se eu olhar para a desinência, eu só sei que é terceira pessoa. Ó, comunicou, eu sei que é terceira pessoa. Agora, pode ser ele, pode ser ela, pode ser João, pode ser Maria, pode ser... Entendeu que eu não sei o gênero, eu não sei muita coisa? Então, é por isso que a gente diz que, nesse caso de terceira pessoa do singular, o sujeito oculto terá o referente no texto. São aquelas questões que você vai ver de bancas como Sebrasp, em que a banca vai pedir o referente do sujeito oculto. O referente estará no texto. Você recupera esse sujeito, você consegue descobrir quem é, mas voltando ao contexto. Porque quando você olha, pode ser ele, pode ser ela, pode ser Maria, pode ser José, você vai ter de voltar ao texto e colocar a seta dele, para saber a quem ele se refere, a que termo. Entendeu? Mas tudo isso é sujeito oculto. Pois é, isso foi o chat. O chat que me perguntou e eu parei. Sabe por quê? Porque se você não consegue achar sujeito, você não consegue classificar o verbo. Então a gente parou para falar do sujeito. Tá? E aí você entende, ó, vamos voltar para esse resumão? Sujeito oculto, olhe para cá, agora eu estou olhando para cá. Sujeito oculto é aquele que está escondido. Como assim escondido? Você sabe quem é, mas não vê. Por isso ele é chamado de escondido. Ele pode vir na primeira pessoa, seja singular ou plural, ou na terceira pessoa. Quando a primeira pessoa, singular ou plural, é fácil, ele também é chamado de desinencial, porque a desinência do verbo o indica. Quando ele vem em terceira pessoa do singular, o referente estará no contexto, tá bom? Aí, para fechar, lembra que eu disse que eu iria falar da diferença do sujeito oculto para o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado... Posso completar aqui nesse meu cantinho. O sujeito indeterminado, ele existe. Ó,
existe, mas você não sabe quem é. Tá escrevendo junto comigo? Existe, mas você não sabe quem é. Você não sabe quem é. É alguém. Não se sabe quem. Exemplo de sujeito indeterminado, o verbo na terceira do plural ou o verbo na terceira do singular com o ser indeterminador do sujeito. Aí eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Lá em cima. Exemplo. Ou o verbo vem na terceira do plural, chegaram cedo. O verbo vem na terceira do plural. Quem chegou? Podem ser eles, elas. Não se sabe quem. As mulheres, os homens, os alunos. Ou terceira do singular, mais o ser indeterminador. Precisa-se de apoio. Cara, se você não entender a lógica, você não consegue entrar no mundo da análise sintática. Questione mesmo, só assim você vai entrar. Adri, minha filha, você disse que terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado, por que a terceira do singular não é? Dri, tô surtando. Por que a terceira pessoa do singular é sujeito oculto? Porque quando se usa o verbo na terceira do singular, chegou, estudou, falou, o objetivo não é dizer que qualquer um fez isso. Quando se usa o verbo só na terceira do singular, o objetivo é falar de um sujeito que já veio no texto. Por isso que é oculto. Quando você quer indeterminar, sabe, tipo, na sua casa, quem nunca usou o verbo na terceira do plural dizendo que não sabe quem foi, mas que no fundo sabe quem foi. Você fala assim, onde guardaram a minha bolsa? Pense que quando você não quer dizer quem foi, mesmo intuindo, qual é a estrutura que você usa? Você usa a terceira do plural. Onde guardaram a minha bolsa? Né? Você sabe quem foi, muitas vezes, mas é indeterminado porque você não quis dizer quem é. Quando você sabe quem foi, você não usa a terceira do plural, exceto se no texto já tenha aparecido. Então só tem que tomar cuidado, porque às vezes o verbo vem na terceira do plural, mas o sujeito apareceu lá na linha 3. Aí o sujeito vai ser oculto. Entendeu o que eu falei? Isso é muito FGV. Dri, não entendi. Não tem problema, eu escrevo tudo. Então, quais são as duas formas de se indeterminar o sujeito? Terceira do plural ou terceira pessoa do singular, que a gente não usa muito no dia a dia, com o pronome indeterminador do sujeito, o PIS. Pronome indeterminador do sujeito ou índice de indeterminação do sujeito. São as duas formas de dizer que alguém precisa de apoio, que alguém chegou cedo. Tá bom? Tá comigo agora. Dria, e na voz passiva, por exemplo, vendem-se casas? Sujeito. O que é que se vende? Casas. Casas são vendidas. É um sujeito simples. Bom, então, tudo bem? Tudo bem? Sim, tá? Tudo bem mesmo. Dria, qual foi aquela coisa que você falou que tem a cara da FGV? Aquela coisa que eu falei foi, às vezes, só para fechar. E eu tô indo embora, confia em mim, porque você vai usar tudo isso na sequência. Às vezes, o verbo vem na terceira do plural, mas o sujeito já apareceu no texto. Então, peraí, deixa eu colocar uma outra cor. Agora eu quero usar preto. Então, vou colocar uma situação em que o verbo vem na terceira do plural. Então, digamos que, vou colocar aqui porque não tem mais espaço. Digamos que, eu digo, os pais viajaram. Aí depois eu digo, chegaram cedo. Aí é muito comum a FGV perguntar qual é o sujeito de chegaram, porque é cheia de pegadinha a banca, né? Então isso é só, não é só a FGV que faz isso, obviamente, mas isso aqui é a cara da FGV. Você diz assim, os pais viajaram, chegaram cedo. Aí a banca vai lá e pergunta qual é o sujeito. Qual é o sujeito? Quem é que chegou?
Sujeito é indeterminado? O sujeito é alguém não se sabe quem? Não, o sujeito é simples. Os pais. Ele é simples aqui, mas aqui, ó, em relação a esse verbo, o sujeito é simples. Em relação ao chegaram, o sujeito é oculto, porque ele está escondido. Então aqui, eu vou colocar aí embaixo aqui. Chega também, né? Que nem a mesa está me aguentando mais. Sujeito oculto. Então a terceira do plural também pode ser um sujeito oculto. Entendeu? A terceira do plural também pode ser um sujeito oculto. Por quê? Porque eu não estou vendo quem foi aqui, mas no contexto eu sei qual é. Qual é o referente? Os pais. Os pais é o referente desse sujeito oculto. Entendeu? Bom, Dri, o que vai acontecer comigo agora? Agora, no próximo bloco, a gente vai fechar essa teoria e aí é partir para o treino. Lembrando que estamos preenchendo mantras, que eu quero que você tenha uma listinha aí, né? Eu parei rapidamente para falar dos sujeitos. Por que eu parei para falar dos sujeitos? Porque estamos estudando o verbo. O verbo é o início de tudo. Diante do verbo, a primeira pergunta que se faz é pelo sujeito. O sujeito pode ser simples, composto. Vendem-se casas. O sujeito é simples, casas são vendidas. O sujeito pode ser simples, composto, oracional, oração sem sujeito, oculto e indeterminado. Falamos deles rapidamente, porque isso é assunto que já vimos, mas agora vamos com tudo, finalizar a transitividade verbal. No próximo bloco, a gente fecha falando, lembra que no início nós vimos que há 2 grandes blocos de verbos, os verbos de ação e os verbos de estado? Então a gente vai fechar com os verbos de estado. Vem.